Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma oportunidade que nós temos de compartilhar a palavra do Senhor hoje, terça-feira, dia 10 de novembro. É um prazer poder me dirigir a todos vocês sobre a palavra do Senhor. Queridos, abram suas Bíblias, por favor, em Isaías capítulo 53. Que por razões de economia de tempo e de espaço na nossa gravação, já que a gente só tem no máximo 15 minutos para falar sobre tudo, eu não farei a leitura, mas mencionarei partes dos textos, dos versículos desse texto de Isaías 53. Esse trecho de Isaías 53, ele narra profeticamente aspectos da vida e aspectos do ministério messiânico de Jesus que seriam vivenciados por Jesus, o Messias, mais ou menos 700 anos depois. Isaías 53, ele retrata do ponto de vista humano o sofrimento incomparável, mas ao mesmo tempo o triunfo glorioso do servo sofredor. Isaías 53, ele reflete sobre a humilhação do servo e retrata em termos de enfermidade. A reação natural a esses sofrimentos é o desviar o olhar e afastar-se de quem sofre, de acordo com o versículo 2. Mas, mais do que isso, era comum no mundo antigo de Israel, ou no antigo Israel, rejeitar e desprezar pessoas em sofrimento. Porque eles entendiam que a dor, o sofrimento, ele era causado por um profundo sinal de desagrado de Deus. A pessoa estava sofrendo, Deus estava se desagradando dela. A gente vê isso, por exemplo, com o caso de Jó. Os amigos de Jó foram lá não para consolá-lo, mas para forçá-lo a, de alguma maneira, confessar um pecado que ele tinha cometido, porque eles entendiam que tudo aquilo que acontecia com Jó era fruto de pecado. Então era a mão de Deus pesando sobre a vida de Jó. Um outro exemplo que a gente pode citar bíblico, talvez você possa dizer, mas isso aí é no Velho Testamento. Tá bom, então vamos para o Novo Testamento. João narra um episódio, no capítulo 9, de um cego de nascença, em que os discípulos procuram Jesus e dizem, Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus diz, nem ele, nem os pais. Então, era a mentalidade judaica da época, a mentalidade teológica da época. Sofreu. Passou por provações, por privações, é a mão de Deus pesando. Então, imaginem um judeu esperando um Messias que seria nos moldes de Moisés, como eles faziam a leitura, esperando um Messias libertador, que pudesse se levantar contra o Império Romano, como Moisés se levantou contra Faraó, e tirando os filhos de Israel do Egito, lá no tempo de Jesus, tirando a influência governamental, bélica, enfim, de todas as áreas, de todos os sentidos, dos romanos, e expulsar os romanos da Terra Prometida. Aí vem o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus, e fala de um traço da personalidade do ministério de Jesus como um servo sofredor na cabeça do judeu. Como o Messias podia ser um servo sofredor, sabendo ele judeu, tendo ele judeu como cultura, essa ideia de que uma pessoa sofrendo deveria ser desprezada porque era a mão de Deus sobre a vida dela. Em Isaías 53, o servo sofredor é desprezado e rejeitado, verso 3. Ele é ferido e machucado, verso 5. E é desfigurado. Ele conheceria a tristeza e a dor no coração. Aí nós perguntamos, mas espera aí, qual é o motivo desse servo sofredor sofrer tanto assim? Sua vida não podia ser. Ele era isento de culpa. Ele só falava a verdade, de acordo com o verso 9. Ainda assim, o servo seria levado à prisão e à morte. E a razão disso? Versos 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Os nossos pecados.
nós podemos dizer que, acima de tudo, Isaías queria imprimir dois tipos de contrastes na mente dos seus leitores. O primeiro contraste entre o sofrimento profundo e o triunfo resultante. E o segundo contraste entre as atitudes adotadas em relação ao servo antes da glorificação e as adotadas subsequentemente ou à atenção dos seus leitores. Em Isaías 53:10, dirigida em parte para a figura central e em parte para a figura que atingiria pelo seu ministério. Vamos aos textos, ou aos versículos. Olhem para o versículo de número 2. Eu quero destacar duas palavrinhas aí, ou a palavrinha é uma frase. A palavrinha é renovo. Renovo é um broto que surge do caule ou da raiz de uma planta. A raiz de uma terra seca sugere a rejeição de Cristo por parte de Israel, de acordo com o texto. Quando o texto fala no verso 2 que ele não tinha parecer nem formosura, indica que o servo não tinha a aparência que o fizesse destacar-se. Ou ele não tinha nem majestade nem resplendor, ele era alguém comum. Tanto que em João nós temos relatos de quando perseguido, quer por romanos, quer por judeus, ele se misturava à multidão e como ele era alguém absolutamente comum, passava incólume, ele era confundido com os demais, nada se destacava no Senhor, no que diz respeito ao aspecto físico. Olha aí o verso 3. O texto diz que esse servo sofredor, esse Messias, era um homem de dores. Significa que o enviado, o Messias, sabia melhor que qualquer pessoa as complicações que o pecado traz à vida humana. Pelo fato de ser um homem de dores, ele é capaz de consolar os que experimentam sofrimento. Queridos, nós não nos relacionamos com um Jesus Salvador que não sabe o que é ter dor porque ele teve. As dele por conta dos nossos pecados. Então, quando nós o procuramos com dores, com sofrimento, dor na alma, Jesus sabe o que é isso. Olhem para o versículo 4. Ele tomou sobre si. O Salvador veio para sofrer e morrer pelo pecado dos outros. Há duas outras palavrinhas nesse mesmo versículo 4. Enfermidades ou sofrimento e dores ou doenças. Dizem respeito às consequências do pecado. O povo considerava que Cristo era ferido de Deus. Porque a lei afirmava, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, de acordo com Deuteronômio 21, 22 e 23. Então pensem, na cabeça do judeu, como é que ele vai aceitar o Messias na cruz sabendo que quem ia para a cruz era maldito de Deus? Verso 5. A repetição dos pronomes ele e suas com nós nos reforça o fato de que o servo sofreu em nosso lugar. A palavra paz aí resume o ministério da reconciliação, da justificação, da adoção e glorificação do servo ao afirmar que foram sarados. Olhem o verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, ou seja, incapazes de nos proteger a nós mesmos ou de fugir ao perigo quando atacados. Nós ficamos perdidos sem o pastor. Cada um se desviava pelo caminho. Cada um de nós preferia o seu próprio caminho e não o caminho de Deus. Esta é a essência do pecado, desviar-se. O texto ainda diz, fez cair sobre ele. Literalmente, fez pousar sobre ele. Ou melhor ainda, fez encontrar-se com ele. Nossas transgressões deviam encontrar a Jesus no caminho e matá-lo, como se fosse ele o culpado e não nós. Observemos, queridos, que o remédio devia ter uma aplicação universal. Nós todos, tão ampla quanto a necessidade, todos nós. Os versículos de 7 a 9, quando vistos pelo homem, os sofrimentos do Messias seriam uma trágica infelicidade na vida de um inocente. Vejam o verso 7. O texto diz que ele não abriu a sua boca, isto é, em sua própria defesa, ele não se autodefendeu, ele não defendeu a si próprio. Isso fala da disposição do servo em morrer pelos pecadores, também marca a sua dignidade e autoridade. Ele se ofereceu, ele se deu, ele se entregou, e ele não se defendeu, ele não abriu a boca. O texto fala que ele foi como uma ovelha muda para o matador, ele não abriu a boca. Olha o verso 18.
Ele foi cortado da terra dos viventes. Essa expressão indica claramente que o servo iria morrer. Essa é uma profecia que aconteceu, de novo, insisto, 700 anos antes de se cumprir. Mas 700 anos antes de se cumprir, o texto fala da morte do sofredor, a morte do servo sofredor. No verso 9, designaram-lhe a sepultura. É uma coisa impessoal. Não foi ele que escolheu. Ele foi colocado lá. Né? Claro. Né? Os perversos, os dois ladrões, assassinos, crucificados um de cada lado de Jesus. Com frequência na poesia hebraica, o rico aparece como sinônimo de ímpio. Mas aqui José de Arimateia, cujo nome em Isaías não é citado, a gente só conhece nos evangelhos, mas é profetizado, ele era um homem rico, não era ímpio, cuja sepultura, Cristo foi sepultado porque ele, José de Arimateia, cedeu, emprestou, deixou que Jesus fosse colocado ali. Na sua morte, que é outra expressão do verso 9, o termo hebraico traduzido para morte está no plural, como que para enfatizar o profundo significado da morte de Cristo. Ele morreu a nossa morte, né? A morte de nós todos. Verso 10. Ao Senhor agradou moê-lo. O Antigo Testamento aponta para a doutrina da expiação muito antes de Jesus ter morrido pelos nossos pecados. Ao Pai agradou que o Filho morresse, porque esse ato encobriria os pecados de muitos. Olhem para o texto. Não é de todos. Nunca foi de todos. De muitos. Verso 11. A expiação é representada na oferta, no sacrifício de um cordeiro para garantir o perdão divino. Aqui, Isaías descreve o servo Jesus como uma oferta de expiação. A posteridade é a descendência espiritual que surgirá a partir do servo após sua morte. Olha o verso 11. Com seu conhecimento, ou seja, ele teve ciência da sua missão, justificar a muitos, nunca a todos. É eximir de culpa e declarar justo. O verso 12, o grande rei, o Senhor, repartirá o despojo da vitória com o servo. Muitos como a sua parte. É a mesma palavra hebraica arabim, que foi traduzida para muitos no verso 11. Ambas se referem à mesma categoria de pessoas, os remidos, os poderosos, seus seguidores que lutam contra Satanás e seus asseclas no poder das armas espirituais de Cristo. Isaías 53 narra profeticamente o que aconteceu 700 anos depois com Jesus. O servo sofredor, o Messias, que daria a sua vida em resgate, como preço pago para trazer o pecador para Deus. Mas não são todos. Nunca foram todos. Muitos. O verso 10 fala de muitos, o verso 11 fala de muitos, o verso 12 fala de muitos. Quando você vai para, por exemplo, Mateus 26, 26, 27, 28, este é o meu sangue, disse Jesus. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, nunca de todos. A morte de Cristo tem poder para ser aplicada, ela tem poder sobre todos. Jesus morreu por todos, mas a aplicabilidade dela é só para os eleitos, só para os salvos. Por isso, aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Que Deus nos abençoe. Fiquemos sempre na paz do Senhor, sempre nos voltemos para Ele. Uma boa noite a todos. Tchau, gente!